Trazer mais informação ali de apuração junto à defesa do Daniel Vorcaro, né? A gente está acompanhando, está em contato com os advogados, fazendo um esforço para entender quais serão os próximos passos, a estratégia jurídica. Aos poucos isso vai sendo revelado. Só que, apesar desse avanço das investigações, essa nova fase da compliance zero, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, a defesa ainda está muito reticente, evita falar num possível acordo de delação premiada. Os advogados do banqueiro, sob reserva, informam à CNN que o assunto sequer está sendo discutido, mesmo depois da nova fase da compliance zero. Pessoas próximas ao empresário dizem que a possibilidade de uma colaboração com as autoridades não está em avaliação agora, quando a defesa se atém a entender outros assuntos, outros pontos da investigação, a exemplo do que aconteceu hoje com o vazamento de informações de cunho pessoal do banqueiro, apenas um dos pontos mencionados na nota de hoje dos advogados do Vorcaro. Eles também têm questionado o andamento das investigações, buscado acesso mais amplo aos elementos que fundamentaram as decisões tomadas até agora, como o relatório da Polícia Federal que embasou a prisão preventiva. Nessa sexta-feira, a defesa do Daniel Vorcaro pediu ao Supremo Tribunal Federal para abrir uma investigação sobre a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas dos telefones celulares apreendidos. A defesa do dono do Banco Master pediu ainda que seja instaurado um inquérito para identificar a origem desses vazamentos e que a autoridade policial apresente a relação de todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos. Os advogados destacam que o objetivo não é investigar jornalistas, mas apurar quem, tendo o dever legal de custodiar o material sigiloso, pode ter violado esse dever. A equipe jurídica do Vorcaro conta com os advogados o Pier Paolo Bottini, Roberto Podival e o Sérgio Leonardo. Já no início do ano, a gente trouxe a informação, e isso se mantém, que eles não apoiam, o trio, na verdade, uma delação premiada nem antes nem agora. Para esses advogados, um acordo dessa natureza poderia até colocar em xeque a atuação deles no processo, em especial pela relação que mantém na defesa de nomes do mercado e da política eventualmente implicados no caso Master. Tampouco houve a proposta de delação por parte da Polícia Federal, outro ponto que tem sido objeto de rumores, mas que, segundo o próprio grupo jurídico de Vorcaro, não ocorreu até aqui em termos oficiais. Ô, Matheus, a gente já vem discutindo isso, o Uribe bateu nessa tecla essa semana, até mesmo para a Polícia Federal esse não é um assunto agora. Há essa expectativa, há o entorno do Vorcaro, empresários, pessoas próximas do Daniel Vorcaro apostando que a delação pode ser o caminho, mais pela pressão que ele sofre, né, por se ver diante de uma prisão com poucas chances de ser revertida, pelo contrário, com a indicação de que será chancelada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 13, e que isso pode ser um elemento a mais de pressão sobre o Vorcaro para tomar a decisão de delatar. Mas lembrando, a decisão não é dele, a Polícia Federal tem que estar disposta a acatar, fechar esse acordo de delação premiada com o banqueiro. E o Uribe sempre lembra aqui, como no caso foi do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, né, do Mauro Cid. A Polícia Federal quer saber, tem alguma coisa nova? A gente precisa entender se é vantajoso também para as autoridades policiais fecharem esse acordo, se esse é um caminho. E tem outro ponto que é apontado pela própria defesa, de que o corpo jurídico não leva em conta essa estratégia nesse momento, Matheus. Tainá, é um cálculo não só político sobre o impacto da delação, mas também um cálculo jurídico muito difícil de se fazer dentro da defesa de Daniel Vorcaro por uma série de elementos. Por exemplo, muito pouco provável que a Procuradoria-Geral da República queira essa delação. Tanto é que a gente já viu esse descompasso entre André Mendonça e a PGR na decisão desta semana. Não sendo a PGR, poderia ser a Polícia Federal, que também pode firmar acordo de delação premiada. Ocorre que a Polícia Federal tem menos poder que a Procuradoria-Geral da República para negociar quais serão os benefícios. A PGR, como titular da ação penal, é ela que vai, ao final, apresentar a denúncia. E ali na denúncia é o que vai dizer o tamanho da pena, ou apenas indicar
ali os crimes que somados podem dar uma pena muito grande. A Polícia Federal não tem esse poder, mas claro que colaborando, ao final, o juiz do caso, ou seja, o ministro André Mendonça, homologando essa delação, ele daria um benefício. Outra questão jurídica importante, a lei da delação premiada, a lei de 2012, diz que o Ministério Público não pode oferecer perdão total e deixar de oferecer denúncia quando a pessoa é a líder da organização criminosa, o que é o caso de Daniel Vorcaro, ele que dava ordens e está patente que ele era o líder da organização. Como está na lei que ele não pode deixar de ser denunciado, portanto, ele obrigatoriamente vai ser denunciado, mesmo se ele fechar uma delação premiada. Pode ser que pode apresentar a denúncia, mas ao final ele ter o perdão de até 2/3 da pena, é isso que diz a lei. Portanto, não é uma delação premiada que ele simplesmente seria absolvido totalmente e poderia ir para a rua. Eu entrego todo mundo e nada mais acontece comigo. Por ele ser a liderança da organização criminosa, ele não teria um benefício tão grande, o que também com certeza leva ele a recalcular a própria decisão. Se fosse simplesmente entregar todo mundo e ele sair pela porta da frente da prisão e não responder por mais nada, seria mais fácil de tomar a decisão. Mas isso não pode acontecer. Portanto, de um lado, ele vai ter que calcular se vale de fato a pena ele entregar todo mundo sem ter necessariamente uma garantia tão robusta de que ele vai ter esses benefícios, porque isso vai caber ao juiz, no fim das contas, analisar essa questão. Mas sim, a Polícia Federal avalia que pode ser uma boa essa delação premiada, enquanto a Procuradoria-Geral da República é mais resistente. A Polícia Federal transferiu ele para o presídio de Brasília, foi um pedido da PF, ele estava num presídio estadual. Portanto, ele estará agora sob a custódia e mais próximo da Polícia Federal. Vamos lembrar que as últimas delações importantes da PF foram fechadas com gente que estava preso em presídio federal. Portanto, a Polícia Federal avalia a situação, mas não dá para dizer que a PF queira de fato a delação, como a Tainá acabou de nos dizer. Mas o cálculo jurídico para ele delatar é muito complicado, porque na lei da delação fala que, por exemplo, você tem que entregar quem eram seus superiores, quem era o chefe da organização criminosa. Geralmente a delação é isso, é alguém que estava abaixo, que vai à justiça, entrega todo mundo, inclusive quem comandava o esquema. Nesse caso de Daniel Vorcaro é difícil. Ele sendo o próprio líder da organização criminosa, ele não tem como receber um benefício judicial tão grande. Mas, do jeito que ele também está implicado em uma série de crimes, um perdão parcial da pena pode também se tornar interessante no decorrer das investigações. Lembrando sempre também que o corpo jurídico de Daniel Vorcaro são advogados de muito renome, muito conhecidos, mas nenhum deles que trata especificamente da delação premiada. Claro que o direito penal é amplo, mas tem sim advogados especializados especificamente em delação premiada, que já tem histórico em negociar com o Ministério Público, em negociar com a Polícia Federal, esse tipo de colaboração. Os advogados de hoje, de Daniel Vorcaro, têm outro perfil, o que reforça a percepção de que dificilmente ele queira fazer a delação. Mas o contexto como um todo é um caldeirão ali que está borbulhando e Daniel Vorcaro é o principal ator de tudo isso. Portanto, é uma série de cálculos políticos que ele vai ter que fazer sobre o desgaste de entregar muita gente graúda da política, mas também esse cálculo jurídico pelo fato de dificilmente conseguirem enquadrar ele como mais um membro da organização e não como a liderança, uma vez que a lei da delação, só para reforçar, prevê que quando é líder da organização criminosa, a possibilidade de ser beneficiado é menor. Uribe, Tainá.